Mídias sociais facilitam a comunicação interpessoal, mas muitos internautas usam para fins depreciativos. Em alguns países já existe uma legislação contra crimes virtuais. O Brasil é considerado o país mais empreendedor do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. O brasileiro investe em média R$10 mil para abrir um negócio. Você sabia que 1/3 da população tem varizes? As mulheres são as que mais sofrem com esse problema. O uso de pílulas anticoncepcionais e o salto alto são alguns dos causadores de varizes na nova geração. Meu nome é Georgia Schwendner. E eu sou Thomas Maia. O Telão de hoje está no ar. Rodovias estaduais que cortam o Paraná registraram 17 mortes no feriado prolongado da Proclamação da República. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Estadual na manhã desta quarta-feira. Os números foram registrados entre os dias 11 e 15 de novembro. A Polícia Rodoviária Federal também computou 150 acidentes, com 122 pessoas feridas durante os 5 dias de operação. Você sabe o que é empreendedorismo? O Brasil é o país mais empreendedor do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. E o Brasil foi um dos primeiros a participar da Semana Global do Empreendedorismo. O evento acontece em todo o mundo todos os anos. Em 2011, a Semana Global do Empreendedorismo acontece aqui em Curitiba. Neste ano, a Semana Global de Empreendedorismo vai focar na Rota do Empreendedor. O projeto é uma linha de transporte que vai percorrer empreendimentos em Curitiba. Empreendedorismo. A palavra é longa, mas o significado é simples. O empreendedor é aquele que inova na hora de fazer negócio. Com a ajuda da criatividade, a pessoa que é empreendedora consegue enxergar a chance de construir algo lucrativo. Existem duas situações diferentes que podem incentivar uma atividade dessas. O empresário por necessidade, que precisa daquele negócio para sobreviver, e o empresário por oportunidade, que consegue perceber a possibilidade de um novo mercado. Os dois tipos estão presentes em peso aqui no Brasil. Com mais de 21 milhões de pessoas tocando os próprios negócios, o país atingiu o posto de mais empreendedor do G20, o grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo. O Brasil tem um status do empreendedor, é muito favorável. Isso faz com que as pessoas tenham uma intenção de ter um plano de carreira como empreendedor, ou seja, como empresário, né? Isso pega muito bem. Há um baixo medo de investir no Brasil. E, além disso, o Brasil é favorecido com oportunidades, ou seja, uma percepção muito alta de oportunidades e capacidade para o empreendedorismo. E o Brasil só não consegue ser mais empreendedor por causa de problemas internos. De nada adianta ter muito investimento internacional se nossas leis têm problemas. E o principal delas é a burocracia. Segundo o levantamento, para abrir uma nova empresa no Brasil, a gente leva em média 119 dias. E do outro lado do mundo, na Austrália, a situação é muito diferente. Um australiano leva mais ou menos 4 horas para começar um novo negócio. O tempo para abrir uma empresa no Brasil chega a ser 4 vezes maior que na Índia e 3 vezes maior que na China. Enquanto no resto da América Latina são necessários 9 procedimentos para começar um negócio, esse número sobe para 13 no caso brasileiro. Os tributos também são uma dificuldade para quem quer empreender. O brasileiro precisa trabalhar 2.600 horas para pagar todos os impostos. Esse tempo é quase 7 vezes menor nos países vizinhos. Por lá, são menos de 400 horas. No Brasil, nós temos uma alta taxa de empreendedorismo, mas também existe uma alta taxa de empreendedores temporários. Ou seja, são pessoas que abrem e fecham o negócio em diferentes circunstâncias, frequentemente. Isso é muito negativo porque a pessoa, ainda que passa a empreender em vários negócios, ela não se firma, ela não estabelece um nome, ela não estabelece uma referência, né? Então, o Brasil ainda a taxa de mortalidade de empresas é muito elevada. Para mais informações sobre a Semana Global de Empreendedorismo, é só acessar o site www.semanaglobal.org.br. E falando em eventos na capital, depois de 4 anos fechada para reformas, a Rua 24 Horas voltou a funcionar. O ponto turístico foi bastante visitado durante o final de semana. A cerimônia de reinauguração aconteceu na última sexta-feira, no dia 11. Contou com a participação do prefeito de Curitiba, Luciano Dutti. O uso das mídias sociais vem crescendo em todo mundo, seja em casa, na empresa ou na escola. Quem usa a internet passa muito tempo conectado. E é preciso estar atento ao que se escreve nas mídias sociais. Isso é verdade. As mídias precisam ser usadas com muito critério. E alguns países já têm até uma legislação para punir os internautas que usam a internet para fim depreciativo. As redes sociais mudaram a comunicação entre pessoas. Muitas vezes, tweetando ou compartilhando, é possível trocar informações mais rapidamente do que com um telefonema.
Mas como as pessoas utilizam essas novas mídias? De que maneira você utiliza suas redes sociais? Bom, a gente utiliza com cautela, né? A gente só conversa com os amigos, tenta não colocar nada muito pessoal. Assim, para trocar informações, para quando a gente precisa ter alguma referência, assim, porque quando a gente estuda arquitetura, assim, uma referência é mais importante pra gente, mas é mais para isso mesmo. Eu acho que de todas as maneiras, né? Sendo internet, telefone, eu acho que de vários meios a gente usa, né? Mas acho que mais hoje em dia, acho que é a internet, né? Que a gente usa mais os meios sociais mesmo. Muita gente imagina que pode escrever qualquer coisa nas redes sociais, mas não é bem assim que funciona. Apesar de no Brasil a legislação não ter uma lei específica sobre crimes virtuais, 95% dos processos relacionados à internet são solucionados por meio da lei comum. Segundo uma pesquisa realizada por uma companhia norte-americana de recursos humanos, 55% das empresas brasileiras possuem alguma política de restrição ao uso de novas mídias sociais no ambiente de trabalho. As empresas alegam que as mídias comprometem a produtividade dos funcionários. É a má utilização desses recursos por seus usuários que acaba causando as ações de restrição. O que deve ser tratado, por ser uma coisa tão abrangente, né? O que deve ser tratado é dentro das próprias empresas, tá? Eu acho que o começo, quem tem que fazer o dever de casa são as empresas. Então, por exemplo, desenvolver uma política de mídias sociais, tá? O que deve e o que não deve ser dito dentro desse ambiente. Eu acho que o princípio é esse. Enquanto não sai essa lei, enquanto não surge esse tipo de lei, uma dica é trabalhar essa política de mídias sociais internamente entre as empresas, né? É preciso cuidado com o que se publica no mundo virtual. A professora de web, Rosiane Freitas, tem algumas dicas de bom comportamento para que os usuários se saiam bem. Eu acho que é o comportamento que você tem em público com pessoas com quem você não tem intimidade, né? Quando você está, de repente, né, você vai num almoço de trabalho, por exemplo, você vai participar de um evento com pessoas que você não conhece, né, da tua área, você se comporta bem, porque, enfim, as pessoas não te conhecem, não vai chegar fazendo piadinha e tal, porque, enfim, você está ali para passar uma imagem positiva de você. Então, você vai bem vestido, você fala bem, você escolhe bem o que você está falando. Nas redes sociais é a mesma coisa, você teria que ter esse cuidado com a sua imagem, porque pode ser que a sua amiga ache engraçado o que você fala no Facebook, mas pode ser que alguém que é um potencial empregador ou alguém que é um teu cliente, né, de repente não leve para esse lado e você acabe criando um mal-estar. Então, eu acho que você tem que pensar sempre assim, eu estou em público, estou falando em público para pessoas que nem sempre são minhas amigas, são pessoas próximas de mim. Então, é esse o raciocínio que eu tenho que fazer antes de falar qualquer coisa na internet. E agora, tempo e temperatura. Nessa quarta-feira, Curitiba amanheceu com o clima típico. Céu nublado e frio na capital paranaense. Amanhã, o tempo não muda. A temperatura deve variar entre 23 e 10 graus. No litoral, o sol deve aparecer pela manhã e não tem previsão de chuva. A máxima deve ser de 25 e a mínima de 15 graus. E o Paraná é o terceiro estado em maior número de emigrações para o exterior. De acordo com o censo 2010, mais de 9% dos brasileiros que moram no exterior saíram do estado paranaense. O Paraná só fica atrás de estados como São Paulo e Minas Gerais. Os destinos mais procurados pelos paranaenses são os Estados Unidos e o Japão. Bom, e agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né, Thomas? Você já ouviu falar em varizes ou conhece alguém que tem varizes? Elas acontecem quando as veias da perna se dilatam e ficam deformadas. E atualmente, cada vez mais, as jovens sofrem com este mal. A reportagem é de Mariana Mendes. No Brasil, mais de 1/3 da população sofre de varizes. E as mulheres estão no topo dessa lista. São 3 mulheres para cada homem afetado. Os hormônios femininos são inimigos das veias. Mas conforme explica o cirurgião vascular Paulo Baggio, não apenas eles estão entre os vilões dessa história. Esses são chamados fatores de risco, eles aumentam a probabilidade de uma pessoa ter varizes. Esse é o fator hereditário, o fator genético, que é o mais importante, o fator ocupacional, tipo de trabalho em pé ou sentado durante tempo muito prolongado, o fator hormonal, uso de anticoncepcional ou reposição hormonal, a falta do uso de meia elástica e o sobrepeso. Hoje em dia, as varizes estão aparecendo cada vez mais cedo. E os principais causadores do problema na nova geração são o uso precoce de salto alto e anticoncepcionais. Um exemplo disso é a Giovana,
que fez a cirurgia com 21 anos. Eu fui procurar um médico, né, para tentar achar uma solução, e conversando a gente constatou que podia ser pelo anticoncepcional que eu tomo, pelo salto, e também eu tenho o caso da minha avó na família. Mais do que uma questão estética, cuidar das varizes pode prevenir problemas mais sérios. A longo prazo, a pessoa pode sentir desconfortos e dores que se tornam irreversíveis. Ela pode ter consequências até certo ponto graves. Ela pode fazer trombose da veia, tromboflebite. Ela pode fazer romper a veia, fazer sangramento. Ela pode fazer úlcera de perna. Ela pode fazer dermatites, lesão de pele, escurecimento da pele, chamado hiperpigmentação. E cada vez sofrer mais dor, né, alterar completamente o estilo de vida dela, a autoestima, etc. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Acompanhe o Tela 1 também nas redes sociais. É só procurar o nosso Facebook e seguir o nosso Twitter, o @Tela1. Até amanhã. Até amanhã.